Boa noite, pessoal. Oi, boa noite. Boa noite. Tudo bem por aí? Boa noite. Tudo em ordem. Boa noite, Armando, Fábio, Catiane, Rogério, Miguel. Eu sei que o Miguel está no celular, ele me disse. Hoje tem dois Fábio, o Fábio Mércio e o Fábio Gandara. Boa noite, Eric, Jorge. Vamos começar? Boa noite. Boa noite, Regis. Tá gravando já, pode começar. Tá, beleza. Quem é que quer ver o primeiro aí? Catiane, o Fábio. Oi, Regis, eu acho que o meu pode ficar para depois, porque eu tentei colocar, não sei se você viu lá no grupo lá, que eu tentei mostrar para o David, quando eu coloco o Scheduler na tela, ele tá me dando um erro, porque ele tá criando 2 eventos lá, então eu vou arrumar primeiro esse problema que tá dando lá, aí depois eu mostro. Então, se você quiser passar para outra pessoa, aí depois a gente vê. Tá, tranquilo, tranquilo. Fábio, Mércio, quer mostrar para nós aí o que é tua situação aí? Ó, o meu, você pode pegar um exemplo. Boa noite. Eu também estou no celular agora, mas eu preciso assim, eu preciso com um botão executar algum processo para excluir uma tabela, entendeu? Ah, tá. Antes estava falando o Fábio Gandara, né? E agora é o Fábio Mércio, né? Agora é o Fábio Mércio. Pode ler o dele aí, Tá. Tá. Então fala, Fábio. Ah, o Fábio Gandara tinha mandado alguma coisa também, tá? Ah, beleza. Então vamos lá, Mércio. O que era o teu problema, Eu Mércio? preciso, por exemplo, eu sempre usei o Fater, né? E o Fater tinha a opção lá no processo para excluir a tabela depois do processo. Eu queria, por exemplo, que eu fizesse um botão para executar algum processo para excluir uma tabela inteira. Certo. Tem como no G20. Direto no G20. Isso. Tu quer mostrar a tua tela aí para nós? Daí? Eu tô no celular agora. Ah, tu tá no celular. Eu não tô com o meu computador. É que eu queria ver que tipo de... É porque assim, ó... Em que lugar é que tu queria fazer isso aí, né? Eu Entendeu? fiz um sistema de controle de caixas e volumes, né? Para uma rede de farmácia. Certo. E depois que lançar, ele vai gerar a quantidade de volumes. E eu sei que tá dando um problema. Depois de, tipo assim, 3.000 volumes, ele começa a dar erro, começa a sumir registro. E o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir lá manual, entrar lá na SQL, excluir todos os registros da tabela para ele voltar ao normal o sistema. Daí eu queria que fizesse um processo, um botão lá, que quando começar a dar pau, eu executasse esse processo e eliminava todos os registros, entendeu? Olha, se tu criar um processo, tá? Um processo pré-definido, ele tem uma opção lá no processo pré-definido que tu, em vez de incluir o registro, tu exclui ele. Tu já viu isso lá no processo pré-definido? Eu vi a fórmula inversa, né? Não é a fórmula inversa. Não é a fórmula inversa. É lá no processo pré-definido, tu, em vez de fazer um processo pré-definido para ele incluir alguma coisa ou selecionar alguma coisa, ele faz o inverso. Tu tem uma opção lá que tu marca e ele exclui o registro. Lá no processo pré-definido. Eu vou tentar fazer, então. Deixa eu tentar descobrir. Deixa eu ver se eu tenho algum exemplo aí. Eu não sei se o Eric aí, que conhece mais G20, em termos de básico assim do G20, lembra de alguma outra coisa, Eric, que dê para excluir aí? Isso que o Fábio está pedindo. Boa noite a todos. Processo pré-definido simples.
Eu estou, inclusive, fazendo ele aqui já para você, para poder explicar para vocês. Processo pré-definido simples, você marca ali excluir registro e não coloca filtro nenhum. Simplesmente ele vai excluir todo mundo da tabela, show, cara. vai varrer todo mundo e vai fazer. Deixa eu compartilhar minha tela, que mostro bem rapidinho para você. Não vou mostrar em execução, porque eu estou querendo fazer um outro teste ali, e aí tá no meio do projeto, mas pelo menos eu consigo, se o Skype quiser, né, compartilhar esse raio dessa tela. Acho que ele tá eu também estava montando também aqui, Eric, mas então tu mostra o teu, que o teu já tá mais adiantado aí. Não adianta, né? Não consigo compartilhar a tela aqui, não. Pera aí, deixa eu fazer de conta que eu vou para um lado, fazer de conta que eu vou para o outro, aí eu venho aqui agora, clico em compartilhar. Agora vai. Beleza. Estamos vendo aí. Beleza. Bom, primeira coisa. Criei aqui um processo pré-definido. Dentro do processo pré-definido, eu incluí um item desse processo. Tá? Então, 2 cliques nesse item, ele abre para cá. Selecionei o banco de dados, a tabela que eu quero fazer essa exclusão, defini um nome para esse item, um provider, e aqui é muito importante você ter atenção a isso aqui. Tá? Você pode criar um filtro, caso você queira, eu quero excluir, dependendo de um parâmetro que eu receba. Entendi. Enfim, no caso específico que você está querendo, você vai deixar o filtro vazio e vai marcar aqui, ó, excluir registro. Acabou, só isso. Tá? E aí você vai navegar você vai criar o seu botão. Tem um botão para o seu processo. E aí ele Beleza, vai muito obrigado. toda a sua tabela. Agora, desculpa perguntar, mas isso daí é uma solução, digamos que, para quebrar o galho de um problema que você está tendo que não deveria ter. Não deveria, mas assim, o sistema está funcionando muito bem, cara. Porque assim, eu fiz um cadastro de etiquetas, tá? Quando faz o cadastro de etiqueta, eu coloquei lá num campo lá a quantidade de caixas que vai, a quantidade de volumes. Eu coloco nessa etiqueta, 50 volumes, ele vai gerar 50 etiquetas, que vai ser lançado em outra tabela, 50 etiquetas, com 50 registros, com cada um com seu código de barra. Daí eu, saiu do depósito 50 caixas, vai ser gerado 50 etiquetas com o código de barra. Daí eu fiz um app para o celular lá que ele bipa, o transportador bipa, ele vai dar, até o Gisele me ajudou, ele vai bipar e vai colocar o status lá como em trânsito. Vai chegar no destino, ele também vai bipar e esse status vai mudar como entregue. Então está funcionando certinho. Só que essa tabela que gera esses outros registros, que é essa primeira, ele é muito. Quando começa a ter muito registro, ele começa a dar pau, cara. Mas o que eu faço? Vou limpo essa tabela, volta normal. Só isso. Só que a sugestão seria você dar uma verificada. Minha sugestão seria você fazer 2 coisas aí, tá? Primeira delas, em algum determinado ponto dessa rotina, muito provavelmente, pode ser quando você confirmar que aquele já foi impresso corretamente, alguma coisa parecida com isso. Tá? Eu gerei a etiqueta, já imprimi aquela etiqueta, então eu não preciso mais desse registro nessa tabela. Então você pode gerar um processo para excluir exatamente aquele código lá. Essa é uma ideia. Tá? E a outra coisa é você exatamente analisar qual o motivo que ele está dando pau com tão poucos registros. Porque, cara, eu trabalho com SQL, a gente tem, por exemplo, banco de CEPS, banco de procedimentos do SIGTAP, lá do Ministério da Saúde. Cara, tabela com 5 milhões de registros, coisas assim, uma lenta. Não tem lentidão, não tem por que travar, desde que a tabela esteja construída corretamente. Então, eu achei muito estranho você dizer que ele está dando pau com 3 mil registros. É pouco. Tem alguma coisa errada que não está certa aí nesse processo. Tá bem precisa analisar, porque tem alguma coisa errada que não está certa aí. Eu quero até ver se eu vou conseguir. Eu quero mostrar. Eu vou dar um jeito de ligar meu computador. Espera que eu vou dar um jeito. Sabe que o problema? Não, são 2 sugestões aí para você fazer. Essa que eu te mostrei aqui, você vai conseguir implementar essa correção imediata. Certo? Ou seja, você já consegue resolver, desafogar
problema de imediato, mas vale a pena você investigar primeiro a composição, a formação da tabela, a estrutura, enfim, alguma coisa que possa te indicar o porquê que está acontecendo isso. E o segundo caminho é, uma vez que você criou esses registros nessa tabela, acredito eu, meio que temporário, né, para poder imprimir realmente essas etiquetas. Isso, ele Em cria algum uma... momento dessa rotina, você vai confirmar que você imprimiu. Confirmou Certo. que imprimiu, exclui. Essa tabela não vai ficar crescendo, ela vai estar sempre útil, sempre zerada. conforme ela está acho que é o rodando melhor dentro jeito do seu mesmo. processo. Acabou, você vai lá e manda ele embora. Né? Não, acho que vai funcionar melhor assim mesmo. Vou fazer. Boa ideia. Obrigado. Ei, Fábio, uma outra ideia seria tu criar uma tabela temporária também, certo? Uma tabela que só existe a nível de memória. Aí tu faria esse processo, gerou a etiqueta, morreu a tabela, né? É só tu botar um arroba na frente da tabela que ela se torna temporária, entendeu? Só vou tentar que aqui, isso precisa compartilhar minha pasta. precisa de código manual. Isso precisa de código manual, Regis. Você não tem como fazer criação, consumo e eliminação de tabelas temporárias por dentro do GVINS nativamente. Pelo menos eu não conheço, né? Pode ser que tenha, mas eu ainda não conheço. Então, para você utilizar o GVINS nativo, tá? Não conheço ainda uma forma interessante para isso ainda não. Compartilhar link, eu preciso compartilhar minha tela aqui, deixa eu ver se eu vou compartilhar tela, onde que tá a opção, cara? Colocar... compartilhar tela. O pessoal tá vendo já ou não? Sim. Vou mostrar já lá no servidor o aplicativo. Olha aqui, ó. Tá conseguindo ver? Sim, estamos vendo. Pode tocar aí, Fábio, tá? Vai, etiquetas. A gente normalmente tira o som para te falar sozinho, tá? Sim. Vem etiquetas, nova etiqueta, quantidade, 2 caixas. Do depósito para filial 2. Que número da nota? O número da nota é 6667. Salvo. Ele já faz aqui, ele vai impressão que está no depósito, vai gerar as etiquetas, com código de barra. Essa etiqueta aqui, automaticamente já vai aparecer aqui, a enviar. Já vai aparecer aqui que está essa etiqueta para enviar. Que é 667. Então ele vai chegar amanhã, dentro do app do celular, que vai ser o outro, ele vai bipar e vai aparecer como em trânsito, aquele status. Ele vai chegar nessa farmácia que entendeu? Ele vai gerar dentro dessa tabela de volumes aqui, que é uma tabela de volumes que está todos os registros lançados aqui. 667, esses dois, ele gerou 2 registros, Só que quando eu começo a acumular muito dentro dessa tabela aqui, muitos registros dentro dessa tabela aqui, eu tenho que ir lá e limpar ela, por isso, eu excluí ela segunda-feira, não, sexta-feira, e já tem 1.100 registros. Daí ele começa a dar uns pau, ele começa a se perder dentro dos volumes, que ele começa a perder os volumes. Daí então, eu tenho que ver lá o que é. Te continuo fazendo aí as 2 sugestões. A primeira delas é você excluir esse cara quando você bipar, certo? Ou seja, você bipou significa que esse material chegou no destino. Se ele chegou no destino, você não vai ter a necessidade de reimprimir essa etiqueta. Então você já pode excluir. Sim. Então no mesmo processo que você faz o update, provavelmente, né, dizendo que aquele camarada chegou, você faz o delete dessa segunda tabela aí. Então esse é um caminho que você vai estar sempre mantendo com uma quantidade razoável de registros, tá? Isso acho que seria uma maneira de você fazer esse ciclo de uma forma mais adequada. Agora, continuo ainda intrigado aí, cismado com a maneira como você está trabalhando nessa tabela, porque
São poucos registros para você poder estar tendo dificuldade com isso. Deixa eu mostrar aqui dentro, cara. Cadê para mim abrir lá? Agora assume. Cadê a minha... Não é aqui. Aqui para mim liberar os... Aqui. Tem que esperar um pouquinho, Fábio, porque ele às vezes ele demora para abrir aí, para carregar. Ele já carregou. Agora ele demora um pouquinho para abrir. Aí. Deixa eu liberar aqui. Esse aqui é o meu L2. Esse já... Não, mas tu tem que desativar um. Tem que desativar um. Deixa eu ver qual que tá ativado aqui. Esses dois verdinhos estão ativados. Eu posso ativar os dois. Agora, beleza. Mas, Fábio, esse palco ele dá lá no app ou aí na parte web? Na parte web, por exemplo. Às vezes me chama o Fábio, uma filial me chama. Os volumes aqui sumiram. Eu falei, meu Deus, como que sumiram? Se some, perde os registros lá, os volumes que foram lançados naquela tabela lá some. E daí eu vou ver, começa a sumir. Eu vou lá e elimino essa tabela que lançou, para de sumir. Aqui, ó. Aqui tem as etiquetas aqui, ó. Que é a tabela que lança. Que lança. Ó, que lança aqui, eu fiz aqui os lançamentos aqui, ó. Ó, fiz lançamentos na tabela de volume, que ele pega quantos volumes que é, ó, a quantidade de volume que lança. Ó, lança dentro da tabela. Tá vendo? Lança como origem. Mostra a definição de estrutura do banco dessa tabela aí. Não, mas antes, Fábio, só mostra um pouquinho mais aí para cima. Sobe um pouquinho a tela aí. Só para a gente dar uma olhadinha. Mostra ela um pouquinho devagar. Abre mais ali para a gente ver ali como é que está esse processo aí. Aí onde está escrito, tá? Quantidade, tá, isso. Mostra bem. A quantidade é o volume que é tá. quantos... Não, tudo bem. É a variável, né? É a variável, isso, tá. Agora desce um pouquinho, mostra o resto dos registros, só para a gente dar uma olhadinha. Só para... Tá, beleza. Essa data, a nota, a origem, que é o status é a origem, quando faz está na origem, depois que ele vai bipar, que ele vai mudar o status. O remetente destinatário, que é no mesmo... A sequência e o volume. Tá. E essa sequência aí, tu tá fazendo ela como? Essa sequência? É o sequencial, deixei o sequencial automático aqui, o sequencial que é o cadastro dos volumes, então deixei automático, ele vai gerando automaticamente os volumes. Se eu coloquei 50 caixas aqui, até eu botei um limite lá, que nunca vai sair mais que 50, por exemplo, se diz, ao invés de ela botar a quantidade de volumes que ia gerar, ela botou o número da nota, deu 55 mil volumes. Daí eu tive que excluir tudo, daí eu coloquei um limite de 50, que mais que 50 não sai. Tá, mas é um sequencial automático. ID, de um ID, então. Isso, deixa automático. Lança lá dentro da tabela a tabela de volumes aqui, ó. Essa aqui é a tabela de volumes. Deixei ele sequência automático aqui, né? Numérico automático, que ele lança lá e já busca automático aqui a quantidade, tipo, a sequenciamento automático, né? E ela tá bem grande aí, né? 13, tamanho 13, nem precisava tudo isso, né? Não precisava.
Que daí quando eu queria, aqui quando eu estava começando a fazer, eu achei que ia colocar o código de barra aqui, usar por causa do tamanho 13 do código de barra, mas ele não precisou, né? Não precisou. E esse código ele está funcionando bem. Ele está funcionando bem. E aqui dentro, aqui, ó. Mas essa aí é a tabela que tu guarda o volume, é isso? Isso, essa aí que tá dando pau, é isso? Não, aqui ele está se perdendo. O que eu achei que eu achei que era? Eu achei que era aqui, ó, talvez eu até alterei essa semana, não deu mais, tá? Que era isso aqui, ó, que tava aqui, eu excluí o lançamento, aqui, ó, tava assinalado isso aqui. Mas não tinha nenhuma condição para exclusão aqui, não tinha por que excluir automático. Eu desassinalei, talvez, que eu não tinha, entendeu? Eu tava assinalado, eu desassinalei. Depois disso, não ocorreu mais também. Essa opção aqui. E aqui junto, aqui, ó, tá o mesmo aqui, tá o app do celular, que é bem simplesinho, ó. O app do celular aqui, ó. O app do celular, ele vai entrar no celular, vai entrar na tela aqui, ó. Bem simples eu fiz. Ele vai lançar o entregador, né? O entregador tem o celular. No celular tem o código de barra. Ele vai lançar. No lançamento aqui ele vai... Aqui, ó. Ele vai colocar aqui, vai aparecer todas as caixas que ele pegar aqui, nesse grid, ele vai bipar as caixas e vai aparecer no status em trânsito. E eu fiz uma consulta aqui que ele vai chegar com que vai aparecer todo, tipo, vai chegar e vai aparecer um grid aqui que vai aparecer quantas caixas tem que entregar para cada filial. E ficou bem fácil para ele. Aqui eu vou mostrar aqui. Nelson. Ele vai consultar aqui, ele já sabe quantas em cada filial, quantos volumes ele tem que entregar. Nessa aqui ele tem 12, nessa aqui ele tem 4. Ou ele volta aqui, ou ele vai lançar, que só fica aqui, ele vai bipar, ele sabe qual, nessa farmácia aqui ele tem que bipar esses volumes aqui. E ele vai bipando aqui com o código de barra e vai mudando status para trânsito. Tá funcionando, o sistema funciona, ó. Porque, ó, o gráficozinho aqui. Só que eu fiquei com medo, começou a sumir esses volumes, né? Por exemplo, o pessoal cobra, cadê o volume tal? Cadê o Fábio? Me pede, eu não sei, sumiu. Por isso que eu estava preocupado. Se você quiser dar uma olhada, eu já compilei aquele teste da exclusão, se vocês quiserem ver. Vamos lá. Sim, vamos lá. Como que eu vou tirar a pasta? Embaixo, Fábio, onde está escrito opções de compartilhamento. Aí, do ladinho. Aí. Show. Isso aí. Tem aqui um registro, vamos incluir mais um para ficar interessante aqui. Coisa muito linda, ficou maravilhoso. Aí eu fiz aqui um botão, certo? Chamando a execução daquele processamento pré-definido lá. Simplesmente clicou, já foi todo mundo embora. Atualiza o grid aqui, já foi todo mundo embora. Sem filtro, né? Ou seja, mandei ele limpar a tabela inteira. Foi aquilo que nós fizemos lá naquela hora, no item de processo, né? Então ele vem aqui, ele vai lá na tabela e exclui registro, exclui todo mundo, manda todo mundo embora. Tá? Então, essa é uma questão. Agora, você pode também colocar filtros, né? Ou seja, exclui só os que já estejam com o status tipo, ok, entendi. por exemplo. Tipo, entregue. Ele só vai mandar embora aqueles caras que não vai ser utilizado mais. Sim. Aí você pode montar o filtro, você já sabe como montar filtro normal, sim. Eu já vi que você avançou nessa parte. Show. Beleza? Muito obrigado. Show de bola. Obrigado. Já vou trabalhar hoje à noite, não consigo esperar para amanhã, não. Valeu, obrigado. Valeu, Fábio.
Eric, quer dar continuidade aí? Quer ver? Tem alguém mais aí que queira ver alguma outra coisa? Regis, se não tiver mais ninguém para falar, aí eu posso mostrar aquela questão que eu tinha falado? Claro, claro. Vai aí, mostra aí para nós aí. Tá. Eu vou compartilhar aqui. Na verdade, eu queria tirar mais dúvidas em relação a esse componente. Peraí. Tá, vamos ver se a gente consegue. Eu só fiz uma vez, tá, Catiane? Então, esse componente aí só usei uma vez, já faz muito tempo, né? Então, não sei se mudou alguma coisa, tá? Mas vamos ver aí, vamos ver. Entendi. Eu vou entrar aqui na tela, eu já acrescentei o componente da tela. Uma das minhas dúvidas é referente à renderização dele. Eu não consigo fazer ele abrir num tamanho pequeno, entendeu? Eu tentei colocar na div, como você tinha falado, só que mesmo assim ele não fica do jeito que eu gostaria que ele ficasse. Ele cria uma barra de rolagem. Existe alguma limitação em relação ao tamanho desse componente? Alô? Eu achei que estava falando. Eu achei que eu estava falando e não estava. Para ser bem sincero, eu acho que eu te mostrei o meu lá, né? Eu usei ele bem grandão, tá? Nunca usei ele desse tamanho aí. Então eu não sei se ele. Eu nunca testei ele pequenininho, tá? Desse jeito aí. Não sei se tem alguma configuração. Não sei se o Eric já usou, o Jorge, alguém aí já usou. Queira. Hein, Eric? Já usou isso aí ou não? Cara, usei, mas foi bem simples, bem básico e não tive essa necessidade que ela está tendo. Uma sugestão a princípio é você dar uma olhada na documentação da Telerik sobre esse controle, tá? E ver qual seria a propriedade que a gente poderia definir a altura, né, dessas colunas. Caso contrário, você tem o recurso do CSS também, né? Você já aplica uma classe CSS e vai definindo isso daí meio que na mão, né, para você setar os tamanhos que você quer. São as alternativas que me vêm à mente agora, mas é um controle que eu também não tenho isso na rotina, então há muito tempo atrás eu usei o basicão mesmo, não cheguei a personalizar não. O caminho natural aí seria justamente buscar a documentação da Telerik para ver se tem alguma propriedade já, digamos assim, mais fácil, né, para poder aplicar. Caso contrário, se não tiver, aí tem que partir realmente para o CSS. Sim, sim. Então, essa é uma das dúvidas que eu tenho, porque assim, aqui ele está dentro de uma div, mas se ele não tivesse dentro da div, ele abriria grande, ele passaria por cima do meu grid, né? Ele não fica o tamanho que eu defini no design, ele fica maior, ele sempre fica maior. Então, a impressão que eu tenho é que ele tem um tamanho mínimo, né? Então, ele sempre abre nesse tamanho mínimo, independente do tamanho que eu coloque ele no design. Quando eu testei na época, mas assim, Catiane, se tu quiser que agora abrir aí o Telerik e dar uma olhadinha, a gente pode ir junto. Tu já fez esse tipo de pesquisa na Telerik, assim, ou não? Referente a esse componente, não. Fiz em relação a outros, né? Mas esse daqui eu nunca abri a documentação para dar uma olhadinha como ele, se tem alguma propriedade ou não que possa mostrar. Já que aproveitando também, eu posso tirar uma outra dúvida aí em relação também a essa tela aqui. Nesse componente de hora aqui, eu consigo fazer ele abrir de meia hora, mostrar tipo 3h30, 6h30, 9h30, um intervalo de... Eu consigo determinar um intervalo de horas para aparecer, porque toda vez que eu tenho um horário quebrado, eu tenho que vir aqui, selecionar e depois vir aqui e editar. Aí eu queria ver se tem alguma possibilidade de eu mostrar esse horário aqui já quebrado. Então... Sim, tem, e você também pode definir o mínimo e o máximo. Porque imagina, por exemplo, que você queira definir um intervalo de horário que seja o horário comercial. E aí você pode definir que ele vai exibir do horário tal até o horário tal. E você também tem uma propriedade que você pode definir o intervalo, né? No caso 30 minutos, que é o que te interessa. Tem sim, são propriedades do controle que não estão disponíveis no GVince, mas você pode identificar na documentação
e colocar ali no Extra Properties da coluna. Entendi. Tu sabe Entendi. usar ali o Extra Properties? Sim, eu usei até. Teve um negócio que eu quebrei a cabeça para poder achar, porque eu não estava achando. E procurando na documentação do Telerik, eu acabei achando e utilizei. Vou até mostrar aqui. Eu não sei, o David que fala que eu uso muito controle que quase ninguém utiliza. Então, às vezes eu fico meio perdida, assim, porque aí só procurando na documentação mesmo. Deixa eu ver mais. Ah, esse daqui, ó. Não sei se todo mundo usa ou não, mas esse controle aqui, que é o Drop Down Tree, eu quebrei a cabeça porque eu fiz até uma função para isso e depois eu descobri que já tinha. Eu queria mostrar o caminho inteiro, sabe, da árvore. Então, se ele tem o pai, um filho e um subfilho do filho, ele mostrar esse caminho inteiro. Aí eu consegui achar isso na documentação do Telerik, para ele mostrar o caminho inteiro da árvore, né? Não só o pai ou só o filho. Ah, beleza. Se tu quiser fechar... Esse é o caminho mesmo, tá? Na realidade, tem muita propriedade dos controles que ainda não estão atendidos pelo nativo do GVince, né? Então, tem bastante coisa que, de acordo com a demanda, a gente tem que ir lá buscar na documentação da Telerik e aplicar. Em alguns casos, tá? Você nem consegue aplicar ele direto aí no Extra Properties. Tá? Existem casos em que você tem que colocar ele, por exemplo, num load complete, num paginit. Já aconteceu alguns casos de ter necessidade de fazer uma configuração direta em C#, outras teve a necessidade de você aplicar direto na página ASP, que é a questão ali do Extra Properties que a gente está colocando aí, ele vai estar aplicando na página ASP. Né? Você pode fazer algumas configurações diretas no C# dentro de um paginit, no caso de grid, quando você vai fazer aqueles... o item data bound, você pode personalizar ali para capturar alguns eventos. São situações que, como ele disse, vão extrapolando um pouco o uso normal aí dos usuários do GVince e a gente acaba tendo que implementar na mão. E corre o risco de que se algum dia eles colocarem isso nativo, dá problema se eu estiver usando no Extra Properties? Sim, corre. Já aconteceu comigo de ter uma propriedade manual, ou seja, uma definição ali manual, e ele ser acrescentado depois, e aí o que acontece? Ele vai gerar em duplicidade essa propriedade, ao compilar, ele vai dar problema, né? Então isso é algo que pode acontecer, mas você vai identificar facilmente logo na primeira compilação. Entendi. Não é o ideal, né? O ideal seria que houvesse uma documentação dizendo o que a gente tem de novidades em cada release, mas, enfim, a gente tem que trabalhar com o que tem na mão, né? Ah, claro. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você sabe de cabeça a propriedade ou não? Não, de cabeça não, porque tem bastante tempo que eu mexi com isso aí. Mas eu sei que tem, isso eu posso te afirmar, é só dar uma pesquisadinha lá. Tá, beleza. Amanhã eu vou dar uma olhadinha, então. Na verdade era isso, mas em relação a esse controle, na verdade eu tenho muita vontade de usar esse controle aqui, mas eu já começo com o impacto da renderização, que ele não renderiza da forma que eu quero. Ele fica maior do que está aqui definido no design. Então, hoje eu coloquei a div para testar e mesmo assim, para mim, o resultado ainda não foi satisfatório, porque eu não queria que ele criasse essa barra de rolagem. Eu queria que ele ficasse bonitinho, sem esses espaços enormes que ficam aqui. Porque, na verdade, aqui é só um calendário básico para ele mostrar quando o cara gravou aqui, ele atualiza aqui mostrando o calendário. É só um controle para visualização mesmo. Ele não vai editar nada aqui, não vai mostrar nada. É somente para ele visualizar. Só que você observa um negócio interessante, que ele criou aí um scroll, mas ele criou somente na vertical. A horizontal ele comprimiu, de acordo com a div. Ou seja, tem alguma propriedade lá que você vai conseguir definir isso aí. Porém, caso não tenha, o caminho natural vai ser você implementar no CSS. Eu coloco o CSS como último caso porque, como eu venho de desktop, né, então para mim eu tenho muita dificuldade com essa parte visual, eu sou meio
dinossauro nessa parte aí. Então, meu caminho natural é, geralmente, eu vejo primeiro o que tenho em C Sharp, depois eu vejo o que eu tenho em ASP, para depois chegar no CSS, que não é o correto, tá? O correto, na realidade, seria a gente fazer cada um funcionar com as suas responsabilidades. Dentro da web, a responsabilidade de formatação é do CSS. Mas como a gente, digamos assim, eu principalmente, né, eu sou meio arcaico, né, eu sou meio dinossauro, eu ainda venho daquele tempo de que a gente controlava tudo com um código só. E aí acabo colocando coisas no C Sharp que poderiam Exato. ou deveriam estar no ASP ou deveriam estar no CSS. É o mesmo problema que eu tenho, tanto que eu tenho muito código nas telas. Criei uma função tipo formata grid, aí vai lá, que muda a corzinha, que bota um botãozinho. E outro dia, conversando com o Danilo, ele falou assim, ainda é mais fácil você usar o CSS do que você colocar aí. Eu falei assim, eu até queria, mas eu não sei usar. Aí ele até me mandou um exemplo lá de como mudar os botõezinhos e tal. Aí eu estou estudando para ver se eu consigo E começar a mexer com essa parte. do conceito da web. Né? A divisão de responsabilidade do conceito da web é mais ou menos essa. Né? Você tem que focar o C Sharp para trabalhar com questões de regras de negócio e retaguarda da sua aplicação. O JavaScript para te dar agilidade, para poder você verificar uma série de coisas a nível de lá do cliente, e a apresentação tem que ser CSS. Até aqui, ó, se você reparar, eu formatei. A fonte de alguns controles eu consegui formatar, outros não. Bom, eu fiz tudo via C Sharp, mas eu acho que deve existir uma forma de fazer não é o comum, não é o correto. Então eu fiz tudo via C Sharp. Tem até propriedades que você nem consegue fazer via C Sharp. Tem alguns detalhes, alguns controles que você roda e acaba que o que é colocado pelo GVincio no CSS sobrepõe. É verdade. Esse botãozinho de excluir também foi um dos que eu não... Aqui eu tentei mudar esse daqui via C Sharp. Eu até falei, Danilo, mas eu consigo mudar o alterar, eu consigo mudar o incluir, mas por que eu não consigo mudar o excluir? Ele falou assim, nossa, eu nem sabia que dava para fazer isso via C Sharp, porque eu faço tudo via CSS. Exato. Aí ele falou assim, aí me mandou um exemplo lá de código para eu dar uma olhadinha. Mas então, mas assim, a minha dúvida era referente mesmo a esse controle que eu queria muito usar, mas eu já comecei com um problema com ele hoje, porque quando eu estou colocando na tela, ele está criando para mim 2 eventos iguais. Eu até comento aqui, mas ele está criando 2 eventos onload complete. Ele cria esse e depois cria outro. Então, eu falei assim, eu nem vou perguntar lá se tem alguma dúvida, depois eu vejo isso com o pessoal da CSI, porque ele está criando 2 eventos iguais. Isso aí é um erro do GVincio, tá? Isso aí ele tá criando esses dois em duplicidade é realmente um erro da ferramenta. Bom, então era isso. E nesse caso específico não tem o que fazer, você tem que gerar, ir lá e apagar. Isso, é o que eu estou fazendo. Eu venho, compilo, aí ele vai dar dizendo que tem 2 eventos com o mesmo nome, aí eu comento um e deixo lá. E eu vi que é uma coisa assim que está relacionada a ele, ó, porque ele cria esse... Uma alternativa que você poderia fazer aí, eu não sei se é interessante ou não, seria, ao invés de você colocar o controle direto na mesma página, tá? Você clicar, colocar um botão, um link, uma imagem com um link, aonde você clicaria e ele abriria uma Windows Settings com esse controle. E aí você faria isso numa página separada, passando o parâmetro, tá? E aí precisou, clicou ali, ele navega, ele abre te mostrando o calendário. É uma opção também. Sim, mas teria é que assim, isso foi o que eu achei de mais parecido, porque eu programo em VB6, né? Então, é o que eu achei mais parecido com o calendáriozinho que tem hoje no VB6, tudo certinho, mas existe algum outro componente que dê para usar nesse sentido de calendário ou só tem esse mesmo? Tem outro, mas ele não está disponível no GVinci, mas você consegue utilizar diretamente da Telerik. E aí você tem que colocar, você pode colocar um HTML Code Control e ali dentro você codifica o controle. Eu me lembro, acho que isso não me falha, é o calendário mesmo. É um controlezinho de calendário que tinha. Eu cheguei a usar isso uma vez.
Viu, Eric? Nós fizemos esses dias atrás aí um exemplo disso. Tem até um projetinho que foi mostrado isso aí, esse comando todo, como ele funciona. Lembra que o Claubeci fez todo um projetinho e a gente mostrou aqui numa aula esse calendário aí. Tem lá no Dropbox? Não, tem a aula, tu podia dar uma olhadinha na aula. O Sim, projeto eu sim. não lembro onde é que tá? Mas deve estar em algum lugar. Mas eu lembro, tá, que a gente fez, já realmente fez isso aí, tá? Pegou esse componente aí que o Eric tá falando e a gente trouxe da Telerik e fez todo um teste desse projeto aí, tá? Deixa eu ver se eu tenho ele aqui, só um pouquinho que eu vou dar uma olhada. Certo. Mas é só assim, se tiver, né? Senão eu vou dar uma olhadinha nessa documentação e ver, porque na verdade ele é só como posso dizer assim, é um componente visual. Ele não grava, ele não edita, nada. Então, já que ele é só visual, então eu gostaria que ele aparecesse pelo menos assim, arrumadinho, não sem criar barra de rolagem, sem ficar esse espaço muito grande entre as datas. Certo, deixa eu ver aqui. Eu já vi ele aqui, eu não estou achando ele aqui, tá? Mas ele estava nos nossos projetos aqui. Entendi. Não, se não tiver, depois se você puder me passar, não tem problema. Tá. Ou falar qual é o número da aula, se tiver. As aulas ficam gravadas no... Vocês sobem para o YouTube ou alguma coisa assim? Isso. As aulas todas estão no YouTube. A gente tem Lá. nós temos um site, né, onde tem todos, o Jorge é o nosso colega aí que encarregado de organizar isso aí, ele sempre coloca no site lá, depois, um dia depois, uma semana depois, ele coloca lá no site. Aí tá disponível lá, tá? Só aproveitando que eu vi que é uma dúvida aí da pessoa que está também perguntando, eu tentei usar isso aqui e não consegui. Dele conseguir calcular as colunas e mostrar em tempo real. Eu também não consegui fazer isso. Por exemplo, essa é uma tela que eu precisaria que calculasse em tempo real. Então, por exemplo, perdão, essa funciona. A que não funciona, não consigo fazer funcionar é na venda, sabe? De você digitar valor unitário, quantidade, desconto e ele calcular isso em tempo real e mostrar numa coluna. Eu vi que é a dúvida do colega aí, eu vou até descompartilhar para ele poder mostrar a dúvida dele, tá bom? Tá, mas assim, ó, Catiane, isso aí é até aquilo que eu te falei hoje, tá? De tu usar aquela parte do G20, que tem lá no C Sharp, tá? Nas minhas dicas, que é o upload aquele, lembra? Uhum. Lembra daquilo lá que eu te falei? Da o grid? Databout, você fala. O item Databout, isso, desculpa, o item Databout. Entendi, mas no tu faz o cálculo. Mas eu faço pelo JavaScript ou pelo C Sharp? Pelo C Sharp. Tu faz via Tá. C Sharp. Entendi. Tá? Mas se tu quiser, depois a gente pode mostrar aí um exemplo. Entendi. Então vamos aproveitar que é a mesma dúvida que tá aí. No meu não tá funcionando, já tá com erro mesmo. Eu vou descompartilhar a tela e pedir para ele mostrar então a dúvida dele, que é a mesma que a minha. Tá bom. Tá bom? Bom. É o Fábio, quem é que tinha pedido aqui? É o Fábio, o Gandara. Oi, Fábio. Tudo bem? Tudo bom? Tudo. Eu não tenho um projeto que está com esse problema, mas assim, eu vou começar a mudar o meu sistema para a web e isso vai ser são duas dúvidas que eu coloquei lá que eu uso isso em VB, né? No Fader é fácil fazer isso. Agora no G20 eu não sei como faz. Tanto a dúvida da Catiane, que é a mesma minha, da grid fazer cálculo, e também de eu ter controles, eu habilitar um controle ou não, dependendo do que o cara escolheu em campos anteriores. Eu até citei o exemplo aí de eu ter um cadastro de pessoa física e jurídica. A pessoa física, quando selecionado, ele vai pegar CPF, RG, e se for jurídica, pegar instituição estadual e CNPJ. Eu queria saber se isso é possível ser feito no G20. Ou eu tenho que fazer por fora isso?
Olha, no G20 é só o Eric aí que é mais que é mais do G20 para poder dizer. Eu já ia te dizer para te fazer via C Sharp, viu, Fábio? Entendi. Só aproveitando que eu acho que ele deve ser da mesma área que eu, que vem do VB, e eu também uso muito esse negócio de habilitar, desabilitar controle, mostrar campo, não mostrar campo na tela. O David tinha me explicado para usar aquela conditional properties. Não sei se o Eric também vai falar a mesma coisa, mas eu utilizei a conditional properties conforme ele marca. Se a pessoa jurídica, ele mostra determinados campos, se é pessoa física, ele mostra outros campos. Não sei se é bem isso que ele está falando. É bem isso daí, sim. Só que vocês precisam ter atenção com um detalhe. O campo que vai ser o definidor, vamos assim dizer, tá? Para que você consiga fazer aquela visibilidade, é necessário que você faça um pushback. Tá? Então, tem controles que você, por exemplo, vamos supor que você vai fazer uma marcação, um checkbox. Tá? Então, no checkbox você vai dizer se ele vai fazer um pushback ou não. Então, existem casos que não tem necessidade de você fazer pushback naquele formulário. Você não precisa ir no servidor para fazer nada. Agora, se a marcação daquele check for mudar alguma coisa dentro da sua tela, então provavelmente você vai ter que ir lá no servidor, fazer um refresh, e ele recondiciona, né, aquela tela e renderiza mostrando o que você quer ou não. As propriedades condicionais funcionam dessa forma. Tá? Então esse é um caminho que é um caminho mais simples, né, mais dentro do que o GVince oferece. Agora, ainda falando de GVince, existem outras opções. Tá? Você pode trabalhar, por exemplo, com o onBlur. Em alguns controles você tem uma propriedade lá em JavaScript chamada onBlur, que significa o que? Olha, quando eu perder o foco, tá, eu quero que você faça isso. E isso pode ficar restrito somente ao lado do servidor. Ao lado do cliente, tá? Executar isso em JavaScript, que vai ser muito mais rápido e não vai fazer um pushback lá no servidor. Então tem casos e casos. Dependendo da situação, você pode utilizar o onBlur para você poder fazer isso, tá? Existem algumas outras propriedades do lado do cliente, e aí até é importante a gente começar a explorar um pouco daquilo que pode ser feito via cliente, sem demanda do servidor, que aí você vai ter mais velocidade, você vai ter um tempo de resposta muito mais rápido para o seu, lá dentro do navegador, né, o seu usuário vai ter uma experiência melhor. Lembrando, que é o que eu sempre gosto de frisar, tendo atenção com o que você coloca no lado do cliente, né? Regras de negócio não é recomendado porque fica exposto no navegador. Mas se é, por exemplo, um caso de você dizer, olha, se ele for pessoa física ou jurídica, mostra essa div e esconde aquela div. Você pode fazer isso em tempos de cliente, somente no lado do cliente, sem precisar obrigatoriamente ir lá do lado do servidor. Isso tudo que eu estou comentando com vocês são opções que dá para fazer nativo no GVince, certo? Agora, quem tem mais interesse, quem tem mais experiência com código, pode fazer isso via código. Tanto via código em JavaScript, quanto como via código no C Sharp, do lado do servidor. Os caminhos todos eles vão levar ao mesmo lugar. Como dizia um comercial lá há bastante tempo atrás, existem 1001 maneiras de se preparar nesse tom. Érica, eu posso te fazer uma pergunta, aproveitando que você tocou nesse assunto? Assim, a gente foi no começo sempre orientado pelo pessoal da CSI e realmente ele sempre me ensinou utilizando essa questão da conditional properties. O sistema inteiro hoje, ele está baseado nessa conditional properties, né? Então, para dar visible ou false em algum controle e tal. Para usar o onBlur, eu ainda teria que codificar no lado JavaScript ou não? Para usar o evento. Aí você tem alguns caminhos. Você tem alguns caminhos, tá? O onBlur, você pode, por exemplo, chamar uma função. Deixa eu voltar no meu GVince aqui, porque eu estava fazendo outra coisa e acabei esquecendo. Mas deixa eu pegar aqui um controle, certo? Você tem ali no onBlur você tem várias ações que podem ser feitas do lado do cliente,
tá? O OnBlur, ele tem esse recurso lá no JavaScript. E aí você pode fazer funções pré-definidas. Dentro das funções pré-definidas, você tem, por exemplo, que é Start Timer, novo, mostrar fórmulas, fechar janela, tem um outro que era bem interessante, que é você alternar a visibilidade de controle. Você pode fazer essa alternância também ali pelo OnBlur, ou você pode, por exemplo, aqui ó, controle. Aí vamos pegar aqui esse controle, o que você vai fazer? Nada. Tem algumas coisas que ele faz, outras que ele não faz, é uma beleza isso. Nesse caso aqui do OnBlur vai depender muito de qual é o controle que você está usando. Tá? Eric, Dependendo do tá controle, ele vai mostrando liberar nada. para você ali. Eric, Eu sei, eu tô só relembrando. Ah, tá. Tá bom. Tô só olhando aqui o que tem de opção nessa porcaria aqui. Tá, eu tô dando uma olhadinha, ver se eu acho aquele projeto do calendário lá, tá? Enquanto tu vai vendo isso aí, eu vou procurar o projeto do calendário. Então, a questão do OnBlur, ele te dá algumas opções, dependendo do controle, tá? Cada controle vai te dar uma quantidade nativa de opções e, obviamente, ele vai te dar a possibilidade do customizada. E o customizada você codifica em JavaScript. Tá? Isso aí é natural dessa forma. Uma pergunta. Por exemplo, tem alguns controles, por exemplo, o Option, eu uso muito esse rádio Option, né? Ele só tem evento server? Qual deles que você está falando? O Rádio Option? Isso, aquele que é as bolinhas. O Rádio Button. Isso, aqui a gente no BB chama Option, eu não consigo traduzir. Tá. Porque eu uso muito ele também. Só para servidor, só tem evento que servidor. Tem controles que assim, só vai... Porque esse camarada aqui, o Rádio Button, se não me falha a memória, tá? Eu preciso até confirmar. Mas eu acho que esse cara aqui, ele não é da Telerik. Ele é do ASP.X nativo. Do ASP.NET nativo. Tem alguns controles que eles não foram portados pro componente da Telerik. Nem todos os controles que nós usamos hoje no GVince são controles Telerik. O Repeater, por exemplo, ele é um controle que ainda continua sendo nativo do ASP.NET. O File Uploader, tá? Ele é um controle misto. Ele tem uma parte feita pela SSI e encapsula o File Uploader lá da Telerik. Tem algumas coisas que se você for, por exemplo, colocar no Extra Properties direto, não funciona. Não vai, não rola. Entendi. Então, qual é a dica? Para você poder verificar se você tem tudo disponível, né? Quando você gerar o código-fonte pelo GVince, você vai lá na página ASP e verifica o prefixo. Todos os controles da Telerik, ele vai ter o prefixo da Telerik. Perfeito. Aquele que não tiver o prefixo da Telerik, você vai saber que ele é, na realidade, um controle nativo do próprio ASP.NET. Eu não tenho certeza, mas eu acho que esse Rádio Button, ele ainda não foi portado. Realmente, eu precisaria confirmar. Tá bom, eu vi você falar e realmente eu nunca vi, eu nunca utilizei o recurso do lado do cliente, né? Eu sempre fiz pela conditional property, né? Que ele usa lá do servidor, né? Mas isso aí é um pouco ainda da migração, é a sua fase de adaptação. Quando a gente vem do desktop para o mundo web, o natural, o normal é a gente trazer aquilo que a gente está mais acostumado, né? Então essa etapa que você está passando aí é normal, faz parte dessa transição. Aí, com o passar do tempo, você vai começar a se identificar e até mesmo descobrir, né, onde que seria melhor você estar executando determinada tarefa. Aí você vai perceber que tem tarefas que serão melhor trabalhadas no JavaScript, outras serão melhor trabalhadas no CSS. E aí é com o tempo mesmo, não tem muito o que fazer, não. Certo, entendi. Mas é uma dúvida que eu tenho também, e essa questão do cálculo também em tempo real. A questão do cálculo você tem condição de fazer, só que o ideal é que você faça isso via JavaScript,
tá? Porque aí ele vai calcular e já colocar essa informação na hora. Porém, nada disso daí é nativo do GVince. O nativo do GVince é só depois que você salvar. Isso, Tá? é o Então, que eu tô uma usando vez hoje. que você salva, ele exibe as informações que foram imputadas ali. Tá? Eu até estava dando uma olhada na documentação da Teleric aqui agora, mas acabou que me desviou a atenção e eu não dei continuidade. Mas eu vou postar para você aqui, no nosso chat desse grupo, que dá para você tomar como base de pesquisa. É mais ou menos isso que vocês estão querendo. Update Calculated Columns, Client Side do grid. Isso. Certo? Agora tem que tomar cuidado com o formato, né? O batch editing. Esse item que a gente está olhando, ele é do batch editing, que não é bem o nosso nativo, né? O nativo do GVince, ele é o normal. Entendi. Mas talvez tenha aí uma informação interessante. Você está usando aí o InPlace, né? Isso, que edita no lugar, no próprio grid. Aí tem que ver se existe alguma forma da gente fazer isso direto no lado cliente, alguma propriedadezinha, alguma coisa. Eu sei que esse link que eu passei para você aí, ele tem essa abordagem, mas ele usa essa abordagem no Edit Batching. Aí tem que saber se dá para a gente fazer isso daí também lá pelos outros modos, né, que são utilizados. Aí tem que investigar mesmo. Até ia falar isso porque para mim não funcionou aquela coluna, tem aquela coluna de fórmula, né? Que eu usei, Sim. mas ela não está funcionando com data. Ela não está funcionando direitinho. Ela funciona com valores. Eu já tentei tudo certinho, está funcionando. Mas com data, para ele calcular a quantidade de horas entre uma data e outra, ele não está funcionando. Porque aí o ideal é você trabalhar, porque vamos pensar assim, no banco de dados você tem a possibilidade de você definir o campo do tipo datetime, ok? Sim. Apesar de você estar exibindo somente uma hora dentro do banco de dados, é SQL Server que você está usando? Isso. Dentro do SQL Server você não grava só a hora, você obrigatoriamente vai gravar data e hora. Mas eu não defini data nenhuma. Não tem problema. Ele vai definir uma data. Nem que seja 1/1 de 1900. Certo? Ele vai colocar uma data e você vai colocar o horário. O ideal é você sempre trabalhar com datetime, porque quando você vai fazer uma diferença de horas, imagina que de repente você vai pegar 5 minutos de hoje menos 11, 23 e 30 de ontem. Se você não tiver a data, vai ficar complicado de você fazer essa conta. 5 de hoje ou de ontem? Esse horário de hoje ou de amanhã? Então ele pode se perder nesse ponto. Então o ideal é sempre você trabalhar com datetime. E trabalhando com datetime, o melhor caminho é você utilizar os próprios métodos que você tem do C# em relação ao datetime. Aí você vai utilizar o add para poder calcular quanto tempo, quantos minutos, quantas horas, o que você quiser entre uma data e outra, entendeu? Aí eu particularmente gosto de trabalhar mais direto no C# mesmo nesse caso. Entendi. E tem algum exemplo de algum grid funcionando assim lá no Dropbox? Ou não? Olha, eu já disponibilizei mais de 60 exemplos. Não consigo lembrar de tudo que está lá, não. Tá, não tem problema. Dá uma olhada na minha pasta lá, ver se tem alguma coisa que ajuda. Porque eu realmente não lembro, cara. Já tem muito tempo. Tô ficando meio velho já. Então tá bom. Não, mas depois eu dou uma pesquisada assim. Hoje tá funcionando usando aquela coluna de fórmula. Mas para mim o ideal era que fosse calculado em tempo real mesmo. Aí a gente vai ter que dar uma pesquisadazinha. Dá uma olhadinha nesse link que eu encaminhei aí, que de repente pode dar alguma luz. Sim, vou dar uma O fato é, nativo no GVince não tem, tá? Isso eu posso afirmar. Entendi. Perfeito, então. Boa noite a todos. Boa noite.
Boa noite, seu Gilberto. Quanto tempo, rapaz? Tempo, né, rapaz? A Olha turma tá por aí. aí. Eu tava no celular ouvindo aqui, o pessoal aí, não sei se é o É. Fábio e essa jovem que tava falando aí agora. Tem um códigozinho aqui bem simples de C# para vocês fazerem essa questão da pessoa física e jurídica. Eu vou compartilhar isso aqui para vocês e vocês vão usar isso aqui bem simples, entendeu? Usam uma Combo Box. É pequenininho, 2 linhas. Vou jogar Mostra isso. aí, cara. Mostra aí, cara. Como é que faz Pode isso aqui? compartilhar. No Skype aqui eu não consegui ainda funcionar. Como é que é, Jorge? Como é que é o esquema aqui? Como é que eu faço aqui? Ô, Gilberto, deixa eu ser mineirinho, rapaz. Aí tem um lugarzinho aí, cara. Lugarzinho é em Minas mesmo. É lugarzinho, né? É por aí. Deixa eu ver aqui. Tem um negocinho aí que diz compartilhar. Aperta ele que tu vai compartilhar, cara. Acabei de achar ele aqui, rapaz. Então vamos lá, mostra esse trem aí, meu. Estão vendo a minha tela já ou não? Tá aparecendo. Aí, tá aparecendo lá. Visualizou toda a tela já? Sim, tá visualizando. Esse aqui é um modelo bem mais simples, tá? Em que eu até deixei separado, tá vendo? Se eu desmarco aqui, ele vai para CPF. Se eu marcar, ele traz para CNPJ. Só que tem esse aqui é usando, né, aqueles controles mesmo das condições normais, né? Condição, as propriedades de condição lá que você vai colocar o coisa. Agora esse aqui, ó, é um códigozinho C#. Deixa eu só mostrar aqui para vocês. Em que você usa dentro de uma div. Daqui, ó. É uma div. Aqui tem as duas divs. Uma para CNPJ e outra para pessoa física. Ó. Mudou física, CPF, RG. Jurídica, CNPJ, inscrição. Ok? Certo. O códigozinho é esse aqui, ó. Olha lá. Private, visível, pessoa. Você usa esse comandinho aqui, ó. Mas isso tá no C# ou no JavaScript? C#. No C#. Tá. Olha lá, C#. Se você vier aqui, você vai ver que nós temos as divs aqui, ó. Dentro da div, ela tá uma em cima da outra, né? E é aqui que você vai... Olha lá, div física e vai ter a jurídica, né? Na sequência aqui, você vai ter a jurídica também aqui. E você usa esse comandinho aqui para fazer, para montar, ó. Visível pessoa, física e jurídica. E aplica isso aqui. Na condição. Tá? Esse é por meio de um código. Que não é nada assim que você tem que escrever muita coisa não, entendeu? Você vai trabalhar dentro de div. Joga as duas divs aqui, uma sobrepondo a outra. Uma vai ser, né, visível, aí você vai usar esses recursos para fazer esse tipo de coisa. Deixa eu pegar esse código. Deixa eu pegar esse códigozinho aqui e deixar para vocês aí. Cadê o chat? Achei. Ali, tá lá, ó. A ideia é essa daí. Essa é a ideia. Você pega o nome da sua Common Box, monta isso aqui para tratar ali. Perfeito. Coisa pequena, simples, que funciona também. Agora, a propriedade, igual vocês estão falando aí, é muito comum, né? O Eric também, que usa muito o GVince, não sem usar código. Lógico que muita coisa a gente precisa de código, mas tem muita coisa que dá para você fazer com o próprio GVince, entendeu? Sem ter problemas, né? A div é uma ferramentazinha muito boa para você, né? Um componentezinho, um comando, né? Um controlezinho muito bom que você dentro dele você consegue fazer bastante coisa. Sem ter que escrever muito código, né? O próprio vai escrever o código para você. E é isso aí, ó, você vai, né? Olha lá, combo pessoa, tá vendo? Isso está relacionado ali.
Então não tem, olha lá, combo, pessoa, texto, toString, UTUPia, física e jurídica. E você vai tratar aqui nas divs. Tá? Essa é uma opção aí que vocês estavam, né, falando sobre isso. Tá? Essa daqui também dá a mesma coisa, aqui é com condicional. Eu poderia ter escondido esse CPF aqui atrás, né, e mostrar esse, mesma coisa. Esse é usando a propriedade de condição, que é isso aqui, ó. Deixa eu só sair daqui. Recente. Que nada mais é que isso aqui, ó. Cadastro de clientes. Isso aqui, gente. Ah, não. Aqui, ó, é justamente o que o Eric o Eric falou, né? Você dá um postback, né? True. E você trata as condições. Ah lá, condição aqui, ó. Condição para esse, visível e invisível, né? Ah lá. Por um campo. E mesma coisa para o outro. Você faz as condições. Tudo pelo próprio GVINS. Das duas formas você consegue fazer. Trabalha isso aí. Ah, legal. Eu já uso assim, com conditional properties, né? Eu queria ver alguma forma de fazer. É assim, como é um recurso, teoricamente, que não precisa de recurso do servidor, eu queria ver uma forma de fazer isso sem ser via C#, via JavaScript. Aí eu não sei se o Eric já tem algum exemplo disso aí, eu nunca vi não, entendeu? Eu uso mais o JavaScript para fazer cálculo, né? Cálculo do lado do cliente, você tem que usar o JavaScript. Na verdade, quem até me ensinou um pouco disso aí foi até o Regis mesmo, quando eu comecei, né, a trabalhar com isso aí. O Regis e o Claubercy. Mas, assim, para essas coisas eu não sei. Aí o Eric estava falando mais profundamente sobre isso aí, né? Sobre essa questão de fazer do lado do cliente. Mas aí eu já não sei muito, não. Aí eu passo pro Eric, porque o Eric tá pelo menos 10 anos na minha frente. Eric, está tirando uma dúvida. Para esse tipo de coisa, o que seria melhor, usar o lado C# ou o lado JavaScript? Bom, a nível de atribuição de responsabilidades, certo? E de velocidade, tá? Isso é algo que é indicado para ser trabalhado direto no cliente. Você pode fazer uma função em JavaScript para você habilitar ou desabilitar, mostrar ou não mostrar, certo? Agora, isso não tem nativo fácil dentro do GVINS. Então, eu estava dando uma pesquisada agora há pouco no Checkbox. O Checkbox ele disponibilizou mais um monte de recursos diferentes do que o Textbox, mas ele ainda não tem aquele recurso que é mostrar controle, ocultar controle, esconder controle. Tinha uns desses daí que agora não sei por que não tem. E aí esse facilitava, porque ele fazia isso assim bem simplesinho. Mas isso não é complicado de fazer via JavaScript, não. Se vocês esperarem um pouquinho, eu já faço um exemplo aqui e mostro para vocês daqui a pouco. Regis, eu posso aproveitar e fazer aquela pergunta de banco? Aproveitar que já que tá com esse tempinho. Pode. Eu estou pesquisando aqui alguma coisa que o Fábio pediu ali da Grid, mas pode ir falando aí que vamos ver, o Eric tá aí também, tem o Gilberto, que também já conhece bastante aí. Tem bastante gente aí, pode perguntar. Ah, legal. Eu tenho um sistema hoje que ele é um sistema genérico. Então, assim, eu não trabalho num determinado ramo de atividade. Então, ele é genérico, ele vai servir tanto para o cara que tem um comércio, como para o cara que tem serviço, como para o cara que tem uma indústria. Então, eu vejo aqui que a maioria dos exemplos assim, está destinado a uma determinada empresa. E no meu caso, não. Eu vou ter um link só, onde eu gostaria, né? Não sei se tem como fazer isso pelo GVINS, mas, por exemplo, se eu tiver 1000 clientes, seriam 1000 bancos de dados. Um banco de dados para cada cliente. Só que assim, eu não vejo como controlar isso dentro do GVINS. E se é possível controlar isso dentro do GVINS, né? Eu consegui ter um banco para cada cliente. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você utilizava o Gás, o Fader, coisas desse tipo ou não?
Não, eu migrei, na verdade, o Não. ano passado, direto para o Next. Então tá, só para você saber que a ferramenta que gera em VB6, a ferramenta da SSI que gera em VB6 hoje chama-se Fader. E ela veio com uma evolução de uma ferramenta chamada GAIS. Tá? É uma ferramenta que tem mais de 30 anos aí de mercado. Enfim, foi um sucesso absoluto na época do Clipper ainda. Tá? E depois migrou para VB e ficou no VB. E o Web é o que a gente tem hoje do G20. E lá eles têm exatamente duas opções de multi-empresas. A primeira opção de multi-empresas é você trabalhar com um banco de dados e você ir definindo o ID da empresa nas tabelas compartilhadas. Então essa é uma maneira de você fazer. E a outra forma de você fazer isso no gerador desktop, lá no Fader, você tem a possibilidade de dizer que você quer um multibancos. Então você tem a possibilidade de colocar um banco para cada empresa. Ok? Todos os exemplos que nós utilizamos até agora, tá, eles são multi-empresas, mas com apenas um banco. Certo. Então, os filtros vão sempre trabalhando em cima de registros dentro das tabelas compartilhadas. Existem vantagens e desvantagens nos dois modelos. Tá? Então, não dá para afirmar que um modelo é 100%, porque ambos têm as suas vantagens e as suas desvantagens. Existe condição de nós fazermos um multibancos com o G20? Sim, existe. Qual é o conceito? Você vai ter que ter um banco que vai ser o banco do administrador. Isso. Esse banco do administrador, ele vai cadastrar as empresas. Ao cadastrar a empresa, cria-se os bancos e associa, né, as strings de conexão de acordo com esse camarada. Então, quando você fizer o login, você vai ter que ter a identificação da empresa. A tela de login, propriamente dita, ela vai ser uma tela genérica, né? Que é onde você vai identificar qual é a empresa que está sendo logada. E a partir daí, você tem sim as condições de setar qual é a string de conexão de acordo com o ID que foi identificado lá da empresa. Sim, na verdade, a minha dúvida não é nativo, não é nativo. Não dá para você fazer isso assim. O G20 está preparado, só clicar um botão e vai fazer. Não. Existe um códigozinho que você precisa adicionar. Esse código também é simples, não é nada complicado. Dá para você colocar isso lá na tela de login. Você vai fazer o tratamento quando você validar. Validei, esse cara está autorizado para essa empresa, beleza, agora eu vou buscar a string de conexão. Você busca a string de conexão e modifica a partir daí. Ainda em relação a isso, como que ficaria a parte do adapta do banco? Ele consegue fazer um adapta de todos os bancos de uma vez só? Ou teria que fazer um a um? Não, aí você teria que fazer um adapta personalizado. Não tem nativo no G20 isso, né? Não, ainda não. Deixa eu mostrar para vocês essas duas circunstâncias que eu tenho aqui. Eu tenho aqui um multi-empresa e tenho também um que eu faço o seguinte, eu faço meio na mão. Eu faço o seguinte, eu pego um banco e no local eu uso um banco. No homologação, eu crio um outro banco para outro cliente. Eu uso aquelas opções para fazer bancos de 3 em 3 clientes. Na mesma opção. Deu para entender? Não. É daí que eu vou lhe mostrar. É o seguinte, ó. Inclusive, esse aqui é o projeto que nós estamos, né, trabalhando nele, que é um RP20. E nele mesmo eu uso essa regra simplesinha aqui. Vocês estão vendo a minha tela ainda? Acho que está compartilhada, né? Tá compartilhado. Então, é aqui. Eu faço o seguinte, ó. Esse banco aqui, ó, ele está rodando. Eu rodo um local para testar aqui, que poderia ser o de um cliente. Aqui, ó. Aqui, ó, ele já é outra lá. RP Frios. É outra empresa. E aqui é outra empresa ainda. Entendeu? Aqui, por exemplo, esse último aqui é uma loja de veterinário, produto veterinário. Aqui era uma loja de um comércio. Oi. Gilberto, mas aí é o seguinte, você tem que publicar em lugares isolados. Você vai utilizar uma publicação para cada empresa. Tá? O que ela está querendo não é isso. É você ter, por exemplo, o sistema publicado num lugar só,
tá? O endereço que você vai navegar na web é só um. Eu vou bater naquele endereço RP-Vinci do Gilberto, tá? Entendi. E aí você vai ter o ID da empresa e a autenticação do usuário. A partir desse ID da empresa, ele conecta na string de conexão do banco de dados, tá? E segue a vida a partir dali. Ele não vai, na realidade, ter um ambiente para cada um. Qual é a desvantagem dessa forma que você está trabalhando? Quando você precisa fazer uma atualização do ERP, se você tiver 1000 empresas, você vai ter que atualizar 1000 instâncias. Você vai ter que ir lá em 1000 IS e sair corrigindo isso. Exatamente. Entendeu? Então, a ideia do que a gente está querendo é exatamente você ter a publicação única. A aplicação é uma só, mas a partir da identificação do usuário, eu vou ramificando para quantos usuários forem criados. Você pode ir criando tantos quantos forem necessários. Isso, aí seria um banco para cada empresa. Banco Então, para cada empresa. Esse aqui é um modelo que é o que o Eric falou. Tá vendo? É multiempresa, é um banco só lá. Aí aqui eu só escolho a empresa, gerencio o ID na sessão, na hora que ele loga e trabalho dentro daquela empresa. Sim, e aí eu digo que tem vantagens e desvantagens nos dois processos, porque esse processo que você tem aí, que é o mais comum, que a gente trabalhou há bastante tempo, Gilberto, você tem a desvantagem, por exemplo, de não poder oferecer um backup do banco para o seu cliente. Se amanhã o seu cliente desistir de trabalhar com o seu produto, você precisa entregar os dados dele para ele. Como é que você vai separar esses dados para ele? Certo? E tem clientes, por exemplo, que eles querem ter o controle do backup do banco de dados dele, porque os dados é de responsabilidade do cliente. A aplicação é nossa, mas o dado é do cliente. Esse caso aqui, por exemplo, eu não tenho problema, porque esse cara aqui é um grupo de empresas dele. Então, o banco é um só, o backup é um só. Tá. Mas é quase como se fosse um controle de filiais. Isso. Mais ou menos Aí, essa ideia funcionaria para filiais, mas agora se forem empresas distintas realmente, né, de grupos distintos, aí os caras não podem ter acesso aos dados uns dos outros. Não dá para usar isso aí nesse caso. Porque o que acontece? Se tiver um problema de restauração de backup também, essas empresas quando ficam juntas é problema para restaurar. Tem que fazer na mão. Exato. Essa é a minha preocupação dos dados estarem juntos no único banco. E também a questão que, assim, eu tenho vários tipos de cliente, vários. Por exemplo, eu tenho um cliente que trabalha com exportação. Ele gera só 3 notas por mês, mas são 3 notas de 1 milhão. Então, ele faz a exportação dele, 3 notas por mês e o faturamento dele está feito. Mas, por outro lado, eu tenho um cliente que vai ter mais de 15 mil produtos, com cerca de 1000 notas fiscais por semana, entendeu? Então, é aquela questão de estar onerando um banco para um cara que vai usar para emitir 3 notas por mês e um cara que vai estar utilizando para emitir mais de 1000 notas por semana, entendeu? Tem essa outra questão também, de não deixar o sistema pesado para alguém que vai usar pouco, porque independente da questão do cliente, o preço do nosso sistema ele é um só, independente da quantidade de volume de informação que você tenha. Então, eu não queria deixar muito pesado para quem usa pouco, né? E para quem usa muito também não tem problema. Esse caminho que você está querendo é possível, tá? Não demanda muito código, não. É um código simples, tá? Porém, o adapta, você vai ter que fazer ele com uma certa personalização também. Mas o adapta, isso eu não vou conseguir fazer ele via GVinci, né? Vai. Dá para adaptar, sim. Dá para fazer uma adaptação do adapta. E hoje, lógico, não dá mais tempo, mas teria como um dia separar uma aula para mostrar como fazer isso, de eu conseguir colocar o banco, fazer com que ele possa criar vários bancos numa única instância do SQL? Aí teria que criar um projeto e implementar esse conceito, né? Você teria que criar isso daí. Eu não tenho isso em nenhum projeto que eu estou usando, tá? Mas eu sei que é possível e eu até tenho esse código lá na empresa.
Mas hoje, por exemplo, não tem nem como te passar esse código, mas é possível, sim. Sim, então tá bom. Era mais a questão saber se é possível ou não. Aí depois eu posso ver com o próprio Silvano como que eu posso implementar isso. Fábio, a tua pergunta foi respondida ou não ainda? Não, foi. A grid tem que. O Eric falou que tem que dar uma estudada, né? É a mesma dúvida que a Catiane tem. E o Gilberto mostrou duas opções, né? Então, acho que tá bem, tá explicado. Na verdade, a grid ali, né? Tu vai usar o item DataBound, tá? Certo? Na grid. Tu sabe como Eu usar isso? não sei. E lá na grid, tu sabe como manipular ela ou não? Por fora ou por dentro do Vinci? Não, por fora, via C Sharp. Isso aí Não. tem que ser feito via C Não. Sharp. Por fora não. Você tem algum código aí que você pode É, mostrar? Aonde é que eu, faz? é que eu tenho um código aqui, mas ele não. Eu vou tentar mostrar duas coisas aqui, tá? Tá. Deixa eu compartilhar minha tela aqui. Eu estava tentando ver se eu achava um código inteiro, mas eu não consegui. Então eu vou tentar mais ou menos fazer duas coisas aqui. Vocês estão vendo a minha tela já? Sim. Tá. Então, olha só. Eu tenho. Peraí. Deixa eu pegar aqui o. Ó, eu tenho essa tela aqui, ó, que ela tem uma consulta orçamentos. Ó, tá? Ela é uma consulta orçamento, certo? Só que nesse caso aqui, eu não estou usando para manipular os dados, mas o detalhe é o mesmo, tá? A situação é a mesma. O que eu tenho aqui no código C Sharp que vocês têm que fazer? Nesse caso aqui, eu estou usando dependendo da condição dos valores aqui, ele vai mudar uma cor do meu item, de uma coluna, tá? Então, o que eu uso aqui, ó? Eu uso aqui, ó, no page load, tá? Eu acrescento esse carinha aqui, ó, um método chamado item databound. O GVince tem o item databound sem o 2, tá? Que é o item databound do GVince, ó, tá? Certo? E eu estou acrescentando um outro método. Então, eu estou dizendo para o GVince, ó, vai trabalhar com o item databound teu, mas eu estou acrescentando o meu, tá? Eu vou trabalhar com esse outro aqui. Aí, o que é esse outro método item databound? É simplesmente um método que eu crio, tá? Então, aqui, ó, eu defino, tá? Eu defino o que eu quero mudar. Nesse meu caso aqui, eu só estou mudando, tá? Eu só estou mudando o label, tá? Só estou mudando essa label aqui, mudando a cor dela, ó, tá? Conforme a condição. Mas eu posso também fazer cálculos aqui, tá? Eu posso fazer cálculo. Deixa eu pegar um exemplo, já que eu não consegui pegar um exemplo de um projeto aqui que eu não consegui achar um. Vocês estavam falando ali, eu estava procurando e não consegui achar, tá? Então eu vou pegar minhas dicas aqui e vou mostrar dentro da dica o que vocês vão fazer para poder fazer isso aí, tá? Ó, esse aqui é o mesmo exemplo, tá? É um item databound onde eu estou só trocando um conceito aqui. Deixa eu pegar um outro item databound, tem vários aqui. Deixa eu ver esse aqui, ó. Ó, esse aqui é um exemplo.
tá? Esse aqui, eu tô verificando qual é o modo de edição, tá? E aplicando pegando as informações. O detalhe da grid, tá, Fábio? É que assim, ó, tu tem que definir primeiro que tipo de coluna que tu está trabalhando, tá? Isso que é um pouco complicado. Por exemplo, vou voltar aqui. Deixa eu ver se eu tenho alguma coluna aqui, combo box. Ó, essa é uma combo box. A combo box tem um tratamento. Se for uma combo box, tem um jeito de tratar. Se for uma data, um tipo date, tem outro jeito de tratar. Esse aqui é um date picker. Se for um campo text, é outro jeito de tratar. E é isso que eu explico lá aqui nessas dicas aqui, eu vou explicando quais são os jeitos de tratar. Ó. Cada um deles tem um jeito. Ó. Esse aqui é um text box, tá? Deixa eu pegar mais um aqui, vamos ver se eu consigo pegar outros exemplos aqui. Ó. Deixa eu pegar de novo o item databound. Deixa eu ver esse aqui. Não, esse aqui explica, ó, essa minha dica aqui, ó, 77, que na época foi o Claudio que passou, tá? Ó, ele explica aqui, ó, quais os tipos que tem, ó. Se for string, como é que tu vai buscar informação, tá? Ó, se for esse aqui também é um text, é um item. Ó, backcolor, isso aqui para trocar a cor. Deixa eu ver mais para baixo aqui. Aqui, ó. Se for uma coluna que for um checkbox, como é que eu tenho que tratar, tá? Se for uma string, como é que eu trato? Deixa eu ver se eu tenho mais aqui. Cada tipo de coluna, tu tem um jeito de tratar, tá? Mas tem tudo aqui nas minhas dicas. Tem tudo aqui, de cada tipo, ó. Check, quando é um checkbox, como é que tem que ser, tá? E aí, outra situação que tem que ver, que tem aqui também nas minhas dicas, é com relação ao cálculo. Deixa eu ver se eu consigo pegar um aqui que tenha cálculo. Aqui, na Gridlot vai ter, que é muito parecido, a Gridlot é muito parecido com isso aqui, tá? Ó, como é que tu vai fazer o cálculo? Certo? Tu tem que chamar esses carinha aqui, ó. Esse hash table aqui é o que guarda a informação que está na grid. Então, o old value é o valor que está na grid no momento que tu abriu a grid. Tá? É o valor que estava na grid. E o new values é o valor que tu está digitando, certo? Então, a partir dali, tu pode fazer cálculo. Olha só aqui, ó, eu estou fazendo cálculo. Ó. Eu peguei aqui uma variável, peguei o valor do campo, tá? Fiz um cálculo aqui e depois estou aqui embaixo, estou passando os valores, fazendo um update na tabela. É basicamente isso que vocês vão fazer. Só que em vez de fazer um update na tabela, vocês vão fazer um cálculo, que nem eu estou fazendo aqui, e jogar o valor para a coluna, né, da grid que vocês querem. Certo? Oi, Fábio. Consegui te explicar, Fábio? Conseguiu. Ela tem que dar uma olhada nessas dicas aí e tentar implementar, né, para ter entendimento mesmo. Só fazendo que agora que vai pegar, né, as dicas suas aí. Isso, o detalhe todo é esse aí, tá? Tanto para ti como para a Catiane, tá? Vocês têm que identificar, no caso, por exemplo, se tu tá com campo texto, né, e tu quer fazer um cálculo, tu só tem que identificar, é um campo texto que eu quero fazer o cálculo? Então, é um jeito de trabalhar com a grid.
Não, é um campo que vai envolver também data, porque eu quero calcular a data, não sei o que lá, para jogar um valor numa outra coluna que vai ser uma coluna texto. Então tá, então tem que fazer o tratamento da data, né? Por exemplo, quer calcular dias e precisa de uma data. Então, tem que fazer o tratamento com a data. Tem que saber ler na grid que tipo de coluna que tu está trabalhando, tá? Cada uma delas tem um jeito de pegar a informação e de jogar a informação de novo para o campo que vocês querem. Tudo isso tem ali nas dicas. Entendi. Beleza, Regis. Vou dar Certo? uma olhada aqui. Certo, obrigado. Viu? Tá bom? Tá bom, vou dar uma olhada também lá como que. Eu tentei copiar, mas acho que eu usei errado da última vez que eu tentei copiar. Viu, Catiane? É um pouquinho complicado, às vezes, trabalhar com a grid, tá, Catiane e Fábio? É um pouquinho complicado. Porque, assim, como eu mostrei ali para vocês, ó, tem que tomar muito cuidado com o tipo de informação que está sendo passado, tá? Que está sendo pego, né? Por exemplo, nesse caso aqui, ó, depende muito do que tu colocou aqui, ó. Esse carinha aqui, ó, Grid Itens Events é ó, é o E. Então, ele vai pegar uma informação de um jeito, tá? Eu tenho outros que tu pega de outro lugar. Então, depende de como tu formatou isso aqui, como que tu iniciou aqui, ó, tá? Certo? Deixa eu ver aqui na Grid Lot, qual que eu uso aqui. Ó, esse aqui eu estou usando, no caso, o Grid Batch Edit Command. Na verdade, não é um pouquinho diferente, mas pode ver que aqui, ó, aí o tratamento do campo é um pouquinho diferente, tá? Então, isso só é o único cuidado que tem que tomar, é isso, é conseguir aqui, ó, vamos ver esse aqui, ó, Easy Edit Mode, ó. Aqui, ó, Grid Event Args, igual a E, tá? Aqui ele está verificando se o modo está em edição. Tu pode identificar se ele está numa inclusão, numa alteração ou numa exclusão. E isso aqui, ó, essa informação aqui, ó, é que eu estou dizendo, ó, ela pode ser diferente. Nesse caso aqui, desse Grid Edit Event Command, eu uso esse carinha aqui. Tem outros que não é isso aqui não vai funcionar. Então é só uma questão de testar, verificar. Todos os exemplos eu tenho aqui nas minhas dicas, todos, tá? Todo tipo de exemplo tem aqui. É só dar uma olhada e verificar. Beleza, pessoal? Certo. Beleza, Vou dar uma olhadinha lá. Tá bom. Bom, já estou com o material pronto para poder exibir aqui, pessoal. Vai firme aí, Eric. Eu vou desligar aqui. Já te compartilhei aqui, Eric. Tá ok. Já estão vendo minha tela aí? Sim. Beleza. Ficou uma bagunça, tá? Mas, enfim. A ideia aqui é a seguinte. Eu tenho um repeater, tá? Eu tenho um grid. Eu adicionei um grupo de botões aqui, né? Um rádio button. Para a gente poder verificar aquela hora lá se tinha evento do lado do cliente ou não. Realmente só tem do lado do servidor. Né? Esse é um grupo de botões. Tá aqui. E aqui em cima eu coloquei 2 botões, tá? A ideia é, ao clicar nesse cara aqui, ele vai esconder a grid e exibir esse cara aqui. Se eu clicar nesse botão, ele vai fazer o inverso, fazendo as ações aonde? No lado do cliente, tá? Então aqui, ó, se eu clicar em grid, eu quero que ele mostre o grid e que esconda esse rádio grupo aqui, ó. Então, olha só. A função pré-definida, completamente nativa do GVince, tá? Mostrar controle cliente. Qual controle? O grid. Depois, esconder o controle cliente. Qual? O rádio button. E o outro botão eu fiz exatamente o inverso, tá? Então, esconder o grid e mostrar o rádio grupo button. Então, vocês vão ver isso aqui acontecendo na prática. Tá aqui, ó, buttons. Escondeu o grid, mostrou para cá. Grid, esconde esse e mostra para cá. Ele não pisca, ele não vai no servidor. Pura e simplesmente do lado do cliente. Tá? E aí, existem alguns controles que eles não vão ter essa opção. Então, se você ver aqui, isso aqui é um text box.
certo? Um campo de certo. texto de digitação. Esse cara, se você vier aqui, ó, ele não tem um evento, certo? Mas eu tenho o onBlur. Só que no onBlur eu não tenho na função pré-definida aquela questão de mostrar e de esconder, tá vendo? Alguns controles eles aparecem e outros não. Tudo bem? Então aqui o que foi que eu fiz? Eu utilizei o recurso do onBlur. Ou seja, ao perder o foco, ou seja, quando eu sair desse foco, eu quero que ele execute uma função customizada. O que eu tenho nessa função customizada? Esse código aqui, ó. Hide Ctrl Grid 1, Show Ctrl Repeater 1. Atualiza esse pessoal, faz um resize do iframe e retorna um false nessa função. Se vocês olharem aqui, ó, esse código ele vai ser gerado dentro da pasta JS, JavaScript, e ele é o nome da página, underline user, tá? Nesse meu caso, é essa página aqui do repeater, tá aqui, ó, tb repeater user, é esse código aqui que ele vai executar. E ele vai ter esse resultado aqui, ó. Digitei qualquer coisa, ao pressionar o tab, ele não vai fazer nada porque ele já estava aqui, né, o desgramento. Então, vou fazer assim agora para poder vir para cá. Ao sair, ele mostra a grid novamente. Certo? Ou seja, a função que ele está fazendo é show grid, e está vindo aqui e está exibindo a grid. O repeater ele não quis esconder porque o repeater é pirracento. Aí, qual é a origem dessa pirraça? Lembra que eu expliquei para vocês que alguns controles o GVince portou para o Telerik e outros não? Se vocês vierem na página ASP-X, observem esse prefixo, ó. Então aqui, ó, eu tenho um RAD Ajax Panel, que é um controle da Telerik. Eu tenho um Label, que é um controle simples, nativo do ASP. Eu tenho um Button, que não é um controle da Telerik, é um controle nativo do ASP. Aí eu havia ficado na dúvida. O repeater eu sabia, né, que o repeater ele era do ASP, ele não tinha sido portado ainda para o Telerik. E eu fiquei na dúvida sobre o grupo de botões. Então aqui, ó, vocês vão ver aqui, o grid é da Telerik, né? Porém, o grupo de botões é ASP. Entendi. Aprenderam Aí, como é que vocês se identificam? entendi, mas deixa eu só te fazer uma pergunta. Pelo fato dele ser Telerik, ele não vai funcionar aquele visible falso que você deu? Aí só testando. Para ser sincero para você, tem que verificar a possibilidade de uso. Caso você não consiga com aquilo, porque aquilo ali na verdade é uma função, tá? Esse hide control aqui, ó, ele é uma função que está sendo consumida a partir de alguma injeção de JavaScript que foi feita por aqui, certo? Pode ser qualquer um desses aqui. Em algum momento foi feita uma injeção e ele está utilizando essa função. Nada impede que você faça isso direto no JavaScript. Como? Identifica qual é o controle, get element by ID, alguma coisa desse tipo. Lá nas dicas do Reg para JavaScript você tem isso, tá? Lá tem as dicas do Reg para C#, tem as dicas para JavaScript. Lá nas dicas de JavaScript você pega esse elemento por ID, tá? Joga numa variável e a partir dali você consegue manipular. Então você pode fazer isso aqui direto no código JavaScript também. Isso aqui porque já estava pronto, né? Se você vier aqui, ó, você vai ver que quando eu fiz o botão aqui, ó, botão 7, o que ele faz? Botão 8, o que ele faz? Eu só fiz copiar isso aqui que o próprio GVince já utiliza, tá? Mas, por ser um código manual, ele me permite que eu faça todo o tratamento em JavaScript que eu quiser. Certo, entendi. Eu vou tentar usar mais esse recurso via JavaScript. Hoje eu usei muito pela conditional properties, né? Sim. Eu acho que não... eu conseguiria carregar uma combo via JavaScript? Sim. Dá Sem problema fazer? nenhum. Então Dá para fazer. Tá? A ideia é aquilo que eu comentei com você. Ao você usar as propriedades condicionais, você precisa obrigatoriamente fazer um postback para que ele atualize a página de acordo com aquele conteúdo, né, que você vai informar. Porque aquele conteúdo está do lado do cliente. Né, e você precisa fazer todo o trabalho do lado do servidor. E você utilizando no JavaScript os recursos de cliente, como foi feito aqui,
Tá? A ideia é exatamente você ver quais são os controles que permitem. Esse aqui, por exemplo, os botões. Ele já está bonitinho ali, você não precisa fazer nada na mão. Tudo nativo do GVINCIA. Mostra, esconde. Realmente não sei por que cargas d'água esse controle não tem. Checkbox tinha, eles tiraram, não sei por que também. Se você for colocar um checkbox aqui, você vai ver que o checkbox não tem também essa opção. Ó, vou pegar um checkbox e colocar aqui. Aí lá no checkbox você vai do lado do cliente, no evento, um clique, pá, 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 e também não tem, tá vendo? O editar e o mostrar. Mostra a fórmula, mostra um monte de coisa, mas não tem controle. Atualizar, exibir e esconder. Tem uma outra função que eu não sei em que casos que aparece e em casos que não aparece. Que é um aplica fórmula. Aplica fórmula não, aplica máscara. Eu quando estava testando o GVINCI, eu tinha importado alguns projetos antigos, né? E me parece que era um recurso padrão antigamente, porque hoje o que acontece? Você está num campo que tem decimais. Você dá um enter, ele não formata. E olhando alguns projetos antigos, você vai lá e tinha a opção aplicar máscara. Esse recurso foi removido? Sinceramente, eu não sei te dizer. Tá? O que eu sei é que o comportamento esperado, tá? Ou seja, ele utiliza a máscara direto do banco de dados. Então, aquilo que você está... Oi? Oi, Eric. Eu acho que foi excluído, sim. Foi excluído, sim, cara. Da versão 10 para a versão Next, uma delas aí, foi tirada essa... Lembra que tinha nos comandos ali, quando ele mostrava ali que tinha um aplicar máscara, ele já vinha e foi tirado isso aí. Foi tirado. Isso porque Mas eu estou fazendo hoje na mão. Sim, né? Você fala de função. Isso, é função nativa do GVINCI mesmo. Por exemplo, no Amblur, quando você colocou um text, no Amblur tinha a opção aplicar máscara. Então, quando você saía do campo, então você digitou somente 1. Mas a sua marca é 0,00. Então, ele aplicava a máscara quando você saía do campo. Hoje, ele não está fazendo isso. Você tem que gravar. Depois que você grava, ele aplica as máscaras e carrega certinho. Mas se você não fizer isso... É exatamente isso aqui que a gente tinha em vários controles e agora só tem em alguns. Não sei por que tirou em outros. É exatamente isso aí que você está falando mesmo. Tinha algumas funções ali, alguns eventos, né, que já era nativo e não sei por que eles tiraram. Aí tem que perguntar para SSI. Realmente eu não sei o motivo. Quando eu importo alguns projetos antigos, até tá lá, o nome da função tá aplicar máscara, mas quando você clica em cima dela, não aparece na combo box para você o nome da função, fica em branco, mas está funcionando. Sim. Acho que alguma coisa ficou gravada ali por trás, entendeu? Mas sim, com certeza a propriedade ele gravou lá no banco de dados lá do projeto, mas visualmente para você utilizar na ferramenta inviabilizou. Não tem. Aí até pensei, acho que é alguma coisa que tem que habilitar aqui que eu não estou sabendo. Não, e eu esqueci até de perguntar isso pro Regis. Eu desconheço. Pode até ser que tenha, mas eu desconheço. Eu acho que é alguma coisa que eles fizeram mesmo no GVINCI. Entendi. Eu, particularmente, eu também já tive esse problema. E eu observei uma coisa, que eu não tinha essa opção mais. E eu fui num projeto que tinha e copiei esse aplicar máscara, colei lá e ele funcionou. Isso foi o que eu fiz. Eu copiei a função, eu criei ela lá, vi como ele criava dentro do JavaScript e chamei a função direto. Mas aí eu tenho que fazer campo a campo e lá, todo campo que eu quero que a máscara seja aplicada quando sai do foco, eu tenho que ir lá campo por campo e copiar a função e colocar lá. Isso. Aí funciona. Isso é justamente o que o Regis também comentou, do 10 depois do 10, da versão 10 que ocorreu isso aí. E tem uma outra propriedade, depois eu vou dar uma olhadinha, porque eu acho que também foi removida. Porque eu tô vendo que tem um monte de controle meu que tem lá, tá escrito o nome da função, mas não aparece na listagem.
Se eu não me engano, acho que é mostrar texto, alguma coisa assim. Não sei, eu vou dar uma olhada que eu reparei que tá tudo vazio. Não dá erro, mas tá vazio. É bem provável que seja exatamente isso aí. Uma propriedade que tinha disponível e por algum motivo eles retiraram, mas como já tem essa função lá dentro do banco de dados, né, ou seja, dentro do projeto, ele faz uso dela normalmente. Você só conseguir manipular através das propriedades aqui, né? Isso. Eu Na vi que própria tem um. ideia. Bom, beleza? Lembrei. Dúvida mais sobre essa ideia aqui? Eu vou até te mostrar que eu consegui pegar aqui. Eu não lembro qual era, mas tá vendo que ele para mim tá aparecendo tudo como nenhuma. É os campos de text. Simplesmente sumiu a função que tinha. Agora eu não consigo nem lembrar o que era. Mas ele tá aparecendo assim para mim, a maioria dos text box. E eu não lembro qual era a função que ele chamava aí. Mas tinha uma função aí. Não era aplicar máscara aí mesmo? Não, eu acho que é uma propriedade, mudou o texto que tinha. Isso, eu acho que era isso aí. Também saiu fora isso aí também. Então, mas saiu fora de poucas versões para cá, porque até então ela tinha. Quando eu comecei a usar faz um ano, ela é uma propriedade que já vinha até preenchida. Eu não lembro se foi eu que criei ou não. Mas tinha. O nome da função aqui era mudou o texto. Nem sei para que ela servia, porque ela já vinha padrão. Quando eu colocava um text box na tela, ele já vinha com essa função já pré-definida. E eu reparei que todos os meus text box estão com esse nenhuma. E eu não tenho ideia do que era que estava aí. Eu acho que era uma função pré-definida chamada mudou o texto. Todos os meus projetos estão com esse nenhum. Aí, assim, não tá me dando erro, né? Mas, teoricamente, antes que dê erro, eu acho que eu deveria remover isso daqui. Porque vem uma versão aí e tenta... e complica ou some isso do banco, não sei. Aí, melhor pessoa para te responder isso é alguém da SSI. E aproveitar, né, que amanhã tem exibição, tem apresentação. Não sei se eles vão abrir para perguntas ou não, mas está agendado para amanhã, né, o Jorge? Confere? Oi, Jorge. O Jorge está por aí, mas aonde ele está, não sei. Então amanhã será que nós vamos ouvir o Danilo de novo? É o Danilo que vai fazer a apresentação? Não, normalmente, né? Não é não, Normalmente mas é. normalmente ele entra também, né? Não é só o Silvano, não. Mas essa apresentação, assim, eu nunca participei de nenhuma. Qual o intuito dessa apresentação? Eu acho que o bom seria o Jorge falar aí, porque ele que foi o porta-voz aí. Ele deixou lá o link para alguma coisa sobre a responsividade, não é isso, Jorge? Ô, Jorge. Eu acho que ele não tá perto, não, hein? Tá assistindo o jogo do... Que jogo? Não tem jogo hoje, rapaz. É reprise, cara. Reprise. Ô, Eric, você Não. sabe que vai ser a apresentação? Semana passada eu estava conversando com o Silvano e o Silvano estava com a intenção de mostrar já os recursos do 2020 para poder lançar a versão oficial, né? Então, semana passada não deu tempo, não tinha conseguido montar a apresentação. Acredito eu que deva ser esse o intuito, já de mostrar as novidades da versão 2020 para poder fechar essa versão e tirar ela de beta e passar para oficial. Então, muito provável a mensagem que o Jorge postou, eu acredito que seja isso aí, gente. Entendi. Você sabe que hora vai ser a apresentação, Eric? Jorge postou ali, eu acho que é 18 horas que ele, se não me falha a memória.
Aí tem que dar uma pesquisadinha ali no Skype, que eu de cabeça agora não me lembro direitinho, não. Oi, desculpa a ignorância, mas também vai ser nesse mesmo método via Skype? Normalmente é assim. Oi? Tem ferramenta. Esqueci agora qual é a ferramenta que eles... Ô, Eric, estão me ouvindo aí? Sim. Estão me ouvindo? Eu acho que aquela que ele testou semana passada com a gente, lembra? Aquilo que a gente já usou, aquela outra ferramenta que a gente já usou, como é que é o nome? O Hangout está Aquela do- liberado até junho para 250 usuários por causa dessa questão do corona. Eu não me lembro se era o Hangout, não era o Hangout, Eric, que nós É o testamos. Google? Não, é uma Tem um outra. Tem um outro que eu estava usando, é o Free Conference. Eu até... Lembra que deu problema, Eric? Nós estávamos testando junto. Só não lembro agora como é que é o nome daquela... Nós usamos muito aqui, o Jorge que agora não está aí não está ouvindo nós, mas o Jorge participava, era ele que carregava, né? É um programinha ali, como é que é o nome, rapaz? Ferramenta é Zoom. Zoom, isso. Sim, minha filha usa para as aplicações da escola. Sim, É isso eu sei aí. qual é. Eu acho que vai ser o Zoom. Provavelmente porque amanhã disse eles que- devem liberar os links, né? E é quando? Desculpa, eu me perdi na data. É amanhã, às Amanhã. 17 horas. Que horas? Oi? 17 horas. Ah, legal. Boa noite, Regis. É o Fabrício, tudo bom? Feira 17 horas. Opa, tudo bom, Fabrício? Eu tô acompanhando meio em online aqui, offline aqui. É o seguinte, é via o Skype, é via live, tá? Via o YouTube mesmo. Via YouTube mesmo, tá ali mesmo, YouTube. Via o YouTube, uma live, tá? 17 horas, Beleza, legal. então. tá? Mas Show vai de bola. passar link para todo mundo, para nós todos do grupo? O link já tá, o Jorge passou, acho que foi sexta-feira ou sábado, já tá lá no link lá, já tem até o link lá. Se eu procurar nos dois grupos, tem lá, volta um pouquinho pra cima lá, deixa eu ver aqui a data certinho, só um minuto. Eu tô no celular também. Foi ontem, ele passou ontem às 8h26 da manhã. Tá o link lá, tá esperando já. Certo, tá aqui, ele mandou o link mesmo para nós todos aqui. Então tá bom. Pessoal, mais alguma coisa aí? Acho que não, deixa eu acumular um pouquinho de assunto para outra segunda. Uma boa noite para vocês, que nós aqui em Minas Gerais, na roça, essa hora já tá dormindo, sabe? É tu e o Eric, eu não sei como é que o Eric não foi dormir ainda. Tá bom, gurizada? Tá bom, obrigada, viu, Regis? Obrigado, Tá bom, Regis. Catiane? Um abraço abraço para a todos Boa aí, noite. obrigado. Tchau, Boa noite tchau. para todos, gente. Isso aí, pessoal. Tchau. Tchau, tchau. Obrigado a todos aí.